Bem, amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, este versículo de número 24. Lucas, capítulo 13, versículo 24, palavras do Senhor Jesus Cristo. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Bem, o título para esta mensagem só poderia ser uma porta que leva para a eternidade. Um texto muito interessante, palavras muito profundas do Senhor Jesus Cristo aqui, onde ele compara o ser salvo a uma ação, isto é, passar através de uma porta, e a entrada para o céu como uma porta tão estreita e tão pequena que somente uma pessoa de cada vez pode passar por ela. Bem, queridos, é um texto que em uma leitura rápida nos faz ficar perplexos. E parece às vezes ser um texto que contradiz o resto das Escrituras, porque, por um lado, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina nos Evangelhos que a salvação é algo tão fácil para uma pessoa. Mas aqui parece que a salvação envolve um grande, um imenso esforço. Ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta. Por um lado, ele informa que a salvação é algo muito simples. Muitas vezes, ele disse coisas como, buscai e acharei. Bata e será aberto. Tão simples, não é? Tão fácil. Outras vezes, ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Paulo, quando foi questionado sobre a salvação, ele respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Por um lado, a palavra de Deus nos ensina que ser salvo, uma experiência de conversão, é algo tão fácil, é algo tão simples. Mas por outro lado, nós aprendemos que envolve um imenso esforço, que envolve um grande desejo e uma busca real e contínua, até que se encontre uma resposta de paz da parte do Senhor e a certeza de vida eterna. Bem, se nós podemos ilustrar este aparente paradoxo ou contradição, a responsabilidade humana em se aproximar de Deus e a graça de Deus que dá gratuitamente a salvação ao pecador, esses dois lados dessa moeda chamada salvação, pense sobre isso da seguinte forma. É Jesus Cristo quem salva, sou eu quem rogo, quem clama, quem busca por um Salvador e por perdão. É Ele quem cura, é Ele quem faz todas as coisas, sou eu que reconheço a minha enfermidade e busco pelo remédio e tomo este remédio. É Ele quem justifica e perdoa. Sou eu que reconheço o meu pecado e confesso e clamo por salvação. Aqui está essa ação requerida de nós. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Bem, a palavra aqui que ilustra a nossa ação ou a nossa parte nessa salvação é esforçai-vos. Esforçai-vos, diz o Senhor. Tente ouvir a intensidade forçosa dessa palavra. Esforçai-vos por entrar por esta porta estreita. A palavra grega, traduzida aqui como esforçai-vos, é a palavra agonizar. Muito interessante. Uma palavra tirada do contexto dos gladiadores, uma luta, um combate greco-romano, mano a mano, pela vida, por vencer o oponente, lutar, pelejar, contender. Esforçar-se para passar através de uma porta espremida e curta e alcançar segurança e entrar para o outro lado, para a vida eterna. Bem, algo estranho, não é? Especialmente diante do fato de que o Senhor Jesus Cristo continuamente ensina que vir a Ele é algo tão fácil. Vinde a mim, diz o Senhor, todos os que estáis cansados e oprimidos. Você apenas precisa sentir seu cansaço por pecados e opressão da culpa e vir a Cristo, pedir e dar-se-vos-á. Tão simples. Isso não parece requerer um imenso esforço, não é? Por que então agora o mesmo Senhor Jesus Cristo indica que para a salvação é necessário um grande esforço? Um esforço é necessário. Esforçai-vos, diz ele, e ele ainda diz mais,
que sem esse esforço real, ninguém jamais conseguirá entrar no reino do céu, porque eu vos digo que muitos procurarão, desejarão, tentarão entrar e não poderão entrar. Bem, é uma porta para a salvação. O Senhor Jesus Cristo certamente não está contradizendo a sua mensagem. Não é difícil ser salvo, não é difícil encontrar e receber o perdão de Deus, não é difícil ter e alcançar a certeza de vida eterna. Não é difícil experimentar essa obra de conversão na alma e ser feito um filho, uma filha de Deus, um cidadão do céu. É como passar por uma porta, ainda que forçosamente, se eu posso assim dizer. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Uma porta deve ser atravessada. É uma porta estreita, essa porta mencionada por Cristo Jesus. Observe, pela porta estreita. É uma porta excepcionalmente estreita, pequena. 2 pessoas não conseguem passar ao mesmo tempo por ela. Uma pessoa com os braços abertos não consegue entrar. É uma porta muito estreita. É uma porta pequena, uma porta baixa, uma passagem estreita, uma portinhola. Você já viu? Aquelas imensas portas de aço em galpões. E lá no cantinho uma pequena porta para uma pessoa só entrar, meio que encurvado. É mais ou menos assim essa porta. Na antiguidade, uma pequena porta, uma pequena passagem, pode também ser traduzida essa palavra. Era um local onde em um curral, pequenos animais passavam, talvez um cachorro, mas animais maiores não conseguiam, um cavalo, o gado, uma pequena passagem estreita pela qual eu devo me espremer para sair desse curral de alguma maneira. Essa é a ideia que está na mentalidade judaica, eles entenderam o que Cristo quis dizer aqui. Por que dessa aparente contradição entre uma salvação que é tão gratuita e tão fácil, por um lado simples e por outro lado descrita como algo difícil, algo que envolve um esforço real, passar como que espremido, se assim fora, por uma pequena porta estreita? Bem, queridos, a razão é que toda a dificuldade nessa questão da salvação está do nosso lado. Nunca do lado do Senhor, nunca do lado de Cristo. Quando a Bíblia descreve em qualquer passagem a salvação como envolvendo um grande esforço, um grande exercício, é a maneira da palavra dizer que somos nós que tornamos as coisas difíceis, que é a nossa culpa e a nossa falha em ir e vir a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus já fez tudo o que é necessário para salvar pessoas. E essa é a mensagem do Evangelho, eu tenho certeza que você conhece. Essas são as boas novas do Evangelho, que Cristo Jesus, a segunda eterna pessoa da gloriosa Trindade, igual com o Pai em poder e majestade, igual com o Espírito Santo em glória e excelência. Ele deixou o seu trono de glória. Ele que é cercado por milhões e milhões de anjos e seres celestes que cobrem os seus rostos e os seus pés e clamam glória e santidade ao Senhor. Ele que é cercado por sua igreja, tenha descido e entrado no tempo e no espaço e tomado um corpo e uma natureza e uma personalidade humana. E como um homem, Deus Emanuel, Deus conosco, vivido uma vida perfeita e reta diante da lei de Deus, e cumprido tudo aquilo que a lei de Deus exige de todo homem e mulher para ser um representante. Então, como uma espécie de bode expiatório, ir para aquela cruz do Calvário, e aquelas 6 horas de agonia e trevas, quando mesmo o sol escondeu seu rosto, levar sobre si mesmo toda a punição, toda a miséria, toda a dor que nenhum filme sobre Jesus pode representar, algo muito além do que os cravos e os pregos em suas mãos, em seus pés, em sua alma, toda a dor, todo o abandono do Pai, como se assim fora, em nosso lugar, experimentar aquilo que todo homem e mulher haverá de experimentar um dia, todo o inferno, se não buscarmos a Cristo Jesus. Mas Ele veio, e Ele viveu, e Ele se entregou, e Ele adquiriu ali o direito de salvar e perdoar pecados e de dar vida eterna dentre os mortos a todo homem e mulher necessitado, a toda pessoa que se aproxima de Deus. Ele é essa porta,
Ele é esse caminho que conduz a Deus. Ele que adquiriu o direito a viver uma vida tão perfeita de comprar e salvar pecadores, pagando Ele mesmo no lugar deles. Essa é a única maneira de um Deus santo e justo perdoar pecados. Você já ouviu falar sobre o problema de Deus? Isso é uma linguagem humana, o máximo que nós podemos usar para tentar explicar isso, o problema de Deus. Bem, Deus não tem nenhum problema a ser resolvido. Mas ainda assim há uma grande dificuldade. Como poderia um Deus santo, justo, reto, perdoar pecadores quando a sua própria lei exige que pecadores sejam punidos e condenados e a sua lei mantida em pé? Como pode Deus punir o pecado e ao mesmo tempo amar e salvar pecadores? Você percebe o grande problema? A única maneira de resolver isso foi que Ele mesmo veio a este mundo como um homem e Ele levou sobre si mesmo a punição. E assim Deus pune o pecado daqueles que Ele haverá de salvar. E assim Deus mostra amor por aqueles que haverá de salvar. E Ele permanece justo, e a sua lei é cumprida, e as demandas de sua lei, que clama pela punição e destruição do pecador, é cumprido. Somente o Senhor poderia resolver isso. Somente Ele poderia se manter justo, reto e santo, e ainda assim mostrar tamanho amor, tamanha compaixão, tamanha misericórdia. Mas ainda assim há dificuldades para um pecador ser salvo. Por causa da nossa rebelião, por causa de nossos corações obstinados e contrários à palavra de Deus, por causa do nosso amor pelo pecado, por causa da nossa vaidade e obstinação contra Deus, o remédio está pronto, a cura está pronta, o médico está pronto, mas eu não irei reconhecer a minha enfermidade, eu não irei reconhecer os meus pecados, e porque eu não quero reconhecer, eu não irei ao médico, eu não tomarei esse remédio. Essa é a grande dificuldade dessa porta. É por isso que é uma porta estreita, é por isso que há necessidade de um grande esforço. O Salvador já veio, mas eu não reconheço a minha necessidade de perdão e salvação. E porque eu não reconheço, então eu não busco, eu não me aproximo, eu não passo através dessa porta. Oh, queridos, se há uma dificuldade, essa dificuldade está toda de nosso lado, porque essa é uma salvação tão grande, tão rica, tão gratuita, e é tão fácil passar por essa porta. Bem, nós precisamos considerar essas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui no versículo de número 24. Olhe novamente o que Ele está dizendo aqui. Esforçai-vos, Ele diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Há dificuldades para passar nessa porta. Há dificuldades para entrar para realidades espirituais, ser convertido, experimentar a salvação. Certamente que há dificuldades. É difícil por nossa causa, por nossa atitude em questões espirituais, por causa da imensidão de nosso orgulho, por causa dessa bagagem de pecados que nós carregamos. Essa bagagem não pode passar por uma porta estreita. E a primeira coisa que torna a conversão difícil, entrar por essa porta, é que essa é uma porta que por muito, muito tempo nós desprezamos. Uma porta pequena, uma porta estreita, baixa, salvação, perdão de meus pecados, o céu, a eternidade, conhecer a Deus, ser transformado por Ele, uma nova vida. O Evangelho, que porta desprezível. Essa história de salvação e de Bíblia é algo tão subestimado, uma porta desprezada por nós. Aquela porta, você está indo e buscando entrar por aquela porta, ir a uma igreja, ler a Bíblia, buscar conhecer o Deus verdadeiro, o seu perdão. Você está tentando entrar por essa porta tão medíocre, tão desprezível. É uma porta desprezada, uma porta renegada. Ouvir a mensagem sobre o Salvador e como ter os teus pecados perdoados. Você agora está buscando essas coisas de crente, de Deus e de vida eterna e de perdão de pecados. Essa nossa atitude rebelde, ela diz: isso não é para mim. Essa porta não é para mim. Eu vou fazer o meu caminho nesse mundo.
Eu vou encontrar o meu prazer e satisfação nessa vida, em meus planos, naquilo que eu puder distrair de prazer e de lucro nessa vida. Eu não estou interessado nessa porta tão pequena, tão estreita. Ela não é brilhante, ela não é gloriosa no sentido material. Uma porta pequena, estreita, desprezível. Quão grande é o nosso orgulho, quão grande é a nossa imaginária autossuficiência neste mundo, e coisas espirituais, e a eternidade, as coisas mais valiosas e duradouras e reais são empurrados para o lado da moldura da nossa vida e da nossa atenção. É uma porta tão desprezada. E aquilo que há de mais importante nesta vida, conhecer a Deus, o teu Criador, e ter o perdão de teus pecados e a certeza de paz e reconciliação com Deus, e vida para além do túmulo, é empurrado para fora do meu desejo, da minha preocupação, do meu interesse. E aquilo que há de mais importante é visto como pequeno, desprezível e irrelevante. Uma porta estreita. Quem deseja entrar por uma portinha estreita, e dê o carpete vermelho desse mundo, e as luzes, e os holofotes, e um nome, e um status social nessa vida. Paro aqui, paro agora, o que eu posso ter, o que eu posso ganhar, as coisas que eu posso experimentar, as portas que me abrirão na sociedade, e para bens, e para ganhos, e prazeres. É isso que consome a minha atenção, é isso que me interessa no momento. E assim, ainda embora eu pareça desejar entrar por estas portas, eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Há um desejo talvez, mas não há uma busca, não há um esforço, não há um desejo profundo e real. Nem o Salvador disse um dia: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Amigos, exercite um pouco do raciocínio. Pense por um minuto sobre essas coisas. Pense um pouco mais profundamente, para além das coisas que te cercam diariamente, para além das coisas materiais que tomam todo o teu tempo e esforço e energia emocional. Pense sobre você mesmo. Você sabia que você é uma pessoa tão complexa fisicamente? Um corpo criado por Deus, vivendo em um mundo tão intrincado, cheio de sistemas, cheio de estruturas, tão perfeito. Será que você pode realmente imaginar e crer que tudo isso em volta é o fruto de mero acidente, do mero acaso, da mera chance cega, do nada, e de que não há um Deus sábio, pessoal e real que trouxe todas as coisas à existência? Bem, é isso que o ateu precisa se forçar a pensar e a crer. E essa é a fé do ateísmo, a fé, a religião do ateísmo. Você precisa de tanta fé para ser um ateu e imaginar e crer nessa tua fé que o nada, do nada, trouxe todas as coisas à existência. É muito mais fácil crer que um ser pessoal, um Deus, trouxe todas as coisas do nada à existência. Que fé é necessária para ser um ateu, não é? Oh, amigos, pense um pouco mais sobre essas coisas. Dê um pouco de pensamento e raciocínio. Pense sobre a queda do ser humano no pecado e a condição moral tão baixa do ser humano hoje em dia. A Bíblia ensina que não existe uma pessoa justa sequer sobre a face da terra. E quando você imagina que encontrou uma pessoa justa e reta moralmente, bem, logo você começa a descobrir certas falhas e certos traços no caráter que são tão indignos, e tudo aquilo que está errado com cada um de nós se torna tão evidente em cada um de nós. E tem sempre sido assim, desde a queda do ser humano no pecado, desde que o pecado entrou no mundo. A Bíblia é o único documento na face da terra que responde o porquê dessas coisas, o porquê desses paradoxos da vida, o porquê dessas complexidades e contradições tão absurdas no ser humano, ao mesmo tempo tão capaz de criar e produzir coisas tão fantásticas e belas e engenhosas, mas ao mesmo tempo tão mau e mesquinho, ou ao mesmo tempo tão cheio de compaixão pelo próximo. E todas essas coisas, e ao mesmo tempo tão incrédulo, tão ignorante de coisas espirituais. Somente a palavra de Deus explica essas contradições no ser humano, porque ela diz que um dia o pecado entrou no mundo e corrompeu essa imagem de Deus em nós. Pense sobre isso, sobre um minuto. Um bebê acabou de nascer, tão belo,
Tão maravilhoso essa criança. E a mãe se alegra, e o pai se alegra, e pouco tempo passa e logo você começa a ver aqueles traços do pecado nesse ser humano. Nada lhe foi ensinado sobre questões morais, nada lhe foi dito, mas traços de egoísmo e rebelião e violência, e logo a mãe descobre quão desobediente é essa criança e nada lhe foi ensinado do tipo. A nossa natureza nos inclinando para o erro e para o pecado, e para nos afastar mais e mais de Deus. Então raciocine um pouco mais, raciocine sobre a eternidade, pense sobre a eternidade, aquilo que vai para além do tempo passageiro dessa vida, a morte, o final da vida. Você se lembra que você está caminhando por um final, como um rio inexoravelmente seguindo para o mar, jamais retroagindo, jamais voltando atrás. Todo e cada ser humano indo em direção ao final, não importa a sua cultura, a sua educação, não importa a sua religião, não importa a sua filosofia, um final inexorável da vida, sem retrocesso para este mundo. Tão consciente será esse final e essa morte quanto nós estamos aqui. Você já parou para pensar sobre isso? Somente a Bíblia explica de fato isso. Ninguém conseguindo voltar neste rio, qualquer que seja a sua concepção de vida, e ainda assim a Bíblia responde o porquê da morte. Oh, amigos, nós não fomos criados originalmente para morrer. Nós não fomos criados por Deus para experimentar a morte. Fomos criados para viver eternamente com Ele e conhecê-lo. A morte veio ao mundo e à realidade humana como resultado, subproduto do pecado. Ela não foi criada por Deus, ela foi o resultado do pecado. Deus não nos criou para morrer, mas para a eternidade. É por isso que cada ser humano se esforça continuamente para fugir da morte, para alongar a vida, para postergar a morte o máximo possível, não falar sobre ela, não pensar sobre ela. Ela não é parte da nossa existência espiritual, ela foi introduzida pelo pecado ali. Somente a Bíblia explica essa condição humana. Imaginar que um ponto final não exista e viver como se fôssemos eternos nessa vida, porque nós não fomos criados para morrer. Deus colocou a eternidade dentro de cada homem e mulher. E se eu não me volto ao meu Criador e o busco e o conheço, e o propósito para o qual Ele me criou, de glorificá-lo e conhecê-lo e amá-lo e me regozijar nele para sempre, então eu sou como uma peça fora da engrenagem, vagando neste mundo, e dentro de mim é um vazio tão grande, que é do formato de Deus, e somente Ele pode preencher. E isso acontece na conversão. Isso acontece quando eu passo por essa porta estreita e quando eu entro para essa realidade espiritual e conheço o meu Criador. E enquanto você não buscar, e você não buscar a reconciliação com Ele, o perdão de teus pecados e a vida eterna, você seguirá assim, vazio por dentro, empurrando todo o pensamento sobre morte, o final para o lado, tentando viver como se isso não fosse chegar. Você não é uma pessoa completa se você nunca buscou a Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. E você não estará pronto para terminar teus dias e para entrar na presença de teu Criador. Pense profundamente sobre essas realidades, raciocine um pouco, considere. Não siga simplesmente a opinião da maioria das pessoas em volta, da multidão. Pense sobre questões cruciais, a vida, a eternidade, a tua alma. Bem, ainda uma outra razão porque essa é uma porta tão estreita. Embora o Filho de Deus já tenha vindo, embora Ele seja esse caminho que conduz ao Pai, é uma experiência de conversão, embora seja uma salvação tão gratuita, dada por Deus a qualquer pessoa que peça a Ele, busque a Ele, qualquer um que se submete ao critério do arrependimento e a fé em Jesus. E aqui está a dificuldade. É exatamente esse o problema que torna essa porta estreita. Nós somos tão imensamente orgulhosos, tão imensamente autoconfiantes, que nos humilharmos dessa maneira e ter que me abaixar para entrar através de uma porta estreita e confessar meus pecados e reconhecer que eu não sou aquela pessoa maravilhosa que eu imaginava que eu era, e dizer ao Senhor: Senhor,
Eu sou esse pecador, esse homem de temperamento difícil, essa mulher de palavras indignas, eu tenho feito isso e aquilo, e vivido assim. O nosso orgulho não quer saber dessas coisas. E nós não aceitamos isso. Assim é muito difícil entrar por essa porta estreita. Difícil por nossa causa, por nossa culpa, não porque seja realmente difícil. É algo duro e difícil de se fazer, ter que dizer e reconhecer, falar a Deus: Senhor, eu sou um pecador, sujo e manchado por tantos e tantos pecados. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz e de sua vida perfeita para me salvar. Eu estava errado na maneira em que eu vivi em relação a Deus, a Jesus Cristo, não me importando com Ele, sempre ouvindo falar dEle, por tantos anos nunca o buscando, vivendo a minha vida nesse meu canto e imaginando que eu estava ok. Eu tenho agido errado, Senhor. Eu preciso clamar por misericórdia, clamar por salvação. Eu preciso de um novo caráter. Essa minha vida velha é o pior dos bens que eu possuo e vai me levar para o fundo e para a eternidade longe de Deus. Eu preciso dizer a Deus que eu sou esse pecador que viveu neciamente. Eu preciso submeter e entregar a minha vida a Ele, mas o meu orgulho não quer fazer isso. E meu orgulho não me permite dizer isso. E o meu orgulho vai criar todo tipo de desculpa e todo tipo de caminho, mas não deseja passar por uma porta estreita. Oh, queridos amigos, quão orgulhoso é o espírito humano e quão continuamente nós vemos isso a cada dia em nós. É isso que torna a salvação difícil para uma pessoa. É isso que torna essa porta uma porta estreita. Não que a salvação seja difícil. É somente difícil passar por esse portão por nossa causa. Nós queremos entrar através dele com a nossa bagagem. É impossível você carregar uma mala imensa através de uma portinha estreita. Ela é muito grande, é um portão, uma porta, um caminho, uma passagem estreita. Você precisa deixar essa bagagem para trás. Você precisa soltá-la, deixá-la, lançar fora, se você irá realmente passar por essa porta. Deixe de lado essa atitude que diz diante de Deus: eu sou uma boa pessoa. O que esse pregador fica dizendo todo domingo desse púlpito não é sobre mim. Eu sou uma boa pessoa sim. Ô amigo, você não é. Pelo menos não aos olhos de Deus. Pelo menos não segundo o padrão que Deus requer para a salvação. Meu objetivo não é te ofender nesta noite, mas te fazer pensar. Você precisa lançar fora essa bagagem do orgulho. E remover, lançar fora de si mesmo essa atitude que diz: eu não sou condenado por Deus, eu não vou ter que prestar contas a Deus num dia de juízo, isso não é para mim, não sou eu um desses, eu não vou estar ali enfrentando julgamento e miséria. Oh não, você precisa abandonar essa ideia do orgulho, se livrar dessa bagagem que não passará por essa porta estreita e se tornar alguém que diz: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de meus pecados perdoados. Eu preciso de um novo coração, um novo início de libertação, uma nova vida. Amigos, nós temos tanta bagagem, cada um de nós aqui nesta noite, tanta bagagem acumulada, e eu não conseguirei passar por essa porta, a menos que eu lance fora toda essa bagagem. Lance fora essa bagagem, essa atitude que diz: eu não vou ouvir a Deus em sua palavra, no Evangelho, eu vou criar o meu próprio caminho. Tanto faz, Deus é um só, todos os caminhos conduzem a Deus. Eu não quero essa história de um só caminho, um só Salvador. Eu tenho as minhas ideias sobre Deus, como Ele funciona, como Ele age, como Ele pensa, como Ele sente. É assim que eu me relaciono com esse Deus. Essa história de um Deus santo, glorioso, que deve condenar o pecado, isso não me interessa. O que me interessa é ser uma boa pessoa, amar os outros, isso é suficiente. Fazer caridade, lance fora essa bagagem. Ela não pode passar por esse portão estreito. Esforçai-vos, diz o Senhor Jesus Cristo. Esforçai-vos. Se livre de ambições egocêntricas que tomam os teus dias e meses, que te afastam de buscar a Deus,
que te leva a buscar a salvação para depois, ambições para o aqui, para o agora somente, por carreira, por prazer, por glória, por nome, e você lança para mais para frente, e mais para frente buscar a Cristo, e se arrepender diante dele. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quando essa porta se fechará. Essa é uma bagagem muito pesada que você está arrastando. Põe a tua busca por salvação em primeiro lugar, esforce-se, seja livre de ambições egocêntricas, dessa bagagem pesada, se desvencilhe da bagagem da incredulidade. Essa é uma bagagem pesada, muito pesada. Sim, há muitas dúvidas, perguntas e questionamentos que nós temos, que uma pessoa pode ter sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o caminho de salvação, mas a Bíblia tem uma resposta clara para cada uma delas. E se você trouxer as suas dúvidas, nós vamos sentar e abrir a palavra. Eu te garanto que você encontrará uma resposta satisfatória para a tua pergunta. Mas há pessoas que levantam dúvidas céticas. E elas trazem a você um questionamento, e eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. E elas dizem: eu tenho essa dificuldade com o cristianismo e com a mensagem da Bíblia. Então você responde. Logo que você termina de responder, lá vem mais uma outra dúvida cética. Mas eu tenho mais essa dificuldade, e você responde, a próxima, e talvez a tua resposta seja a resposta perfeita para aquela pergunta. E antes de você concluir a questão, a pessoa já está pensando em uma outra dúvida cética. Sabe o que é isso? São barreiras, são barricadas contra Deus. Dúvida cética. O que uma pessoa está dizendo, na verdade, é essa: eu não me interesso por Deus, eu quero me afastar dele, eu não estou buscando a Deus, e qualquer resposta que você me der, e no momento que você começar a me convencer, eu sentir que estou sendo convencido, eu vou atrás de outra dúvida, eu vou agarrar outro questionamento. Uma bagagem tão pesada da incredulidade, dúvidas céticas. Amigos, você precisa deixar esse empecilho de lado e vir a Jesus, e vir até essa porta. Você precisa deixar para trás prazeres pecaminosos que te seguram. Veja que eu disse prazeres pecaminosos e não prazeres. E todos podemos distinguir a diferença. Assim, perceba, é uma tarefa difícil entrar por essa porta estreita por nossa culpa, por nossa dificuldade, porque entrar significa arrepender-se de pecados. Deixar essa velha vida para trás e vir a Jesus por inteiro e confiar nele somente. O nosso orgulho não gosta disso. Assim, esforçai-vos por entrar por essa porta estreita. Há uma outra razão pela qual é difícil passar por um portão, uma portinhola estreita. É uma porta estreita, veja você. É uma porta que conduz à eternidade. É uma porta que leva um acesso a coisas espirituais e à eternidade. É uma porta pela qual você terá que passar sozinho, individualmente. Uma pessoa terá que ir por ela sozinha. Uma multidão não pode passar por uma porta estreita. E essa é a grande dificuldade. Porque muitas pessoas somente fazem aquilo que os outros fazem e somente pensam na maneira que outras pessoas pensam. Se as pessoas em minha volta, em meu local de trabalho, em minha família, em meus estudos, não se importam com Deus e fazem chacota sobre Ele, então eu também não me importo. Eu também desdenho essas coisas. Se é tabu falar mais do que uma palavra e meia sobre Cristo e Deus, então para mim é tabu também, eu jamais lidarei com esse assunto. Eu também não vou me importar. Há pessoas que se consideram tão independentes intelectualmente, em sua maneira de pensar, mas não são. Elas apenas seguem a tendência social em volta, não percebem. Amigos, pense por si mesmo, por um minuto. Levante o teu raciocínio para cima da multidão e daquilo que as pessoas pensam. Deixe de lado aquilo que o seu melhor amigo pensa. Não importa, não importa. Se pergunte sozinho, independentemente: e quanto à minha alma? E o que será de mim quando aquele último dia chegar e eu precisar me apresentar diante de meu Criador?
e quanto à minha alma eterna, ser aceito ou ser rejeitado por Deus naquele dia. O que importa o que as pessoas pensam, o que importa o que as pessoas dizem sobre Deus e sobre o Evangelho, e o que importa o que elas imaginam ou pensam. Pense sobre essas coisas por você mesmo. Essa é uma porta pela qual nós entramos sozinhos. Através de arrependimento pessoal, fé, dependência do Senhor Jesus, uma entrega pessoal de vida. Se você é um jovem nesta noite, essa é a coisa mais importante que você tem diante de você no restante dessa vida. Se você é uma pessoa de meia idade ou já passou da meia idade, não há nada mais importante do que passar por essa porta antes que teus dias terminem. E quando você vai através dessa porta em direção a Deus, Ele vê teu coração, Ele vê a tua sinceridade. Não brinque, não seja superficial ao passar por essa porta. Não seja frívolo e mecânico e místico. Se arrependa com sinceridade. Clame a Ele por perdão, diga a Ele tudo, não esconda nada. Clame por vida e por salvação. Rogue de todo o coração, peça de toda a tua alma. Faça isso com desejo de ser ouvido e respondido. Se agarre nesse anjo como da Jacó e lute até você ter uma resposta de paz. E bata nessa porta até que seja aberta. E se esprema por esse portão até que você entre e tudo foi desvencilhado. E você passe e saiba que você foi salvo. E saiba que você nasceu de novo. Creia realmente que Ele te salvará se simplesmente você vir a Ele. Creia que Ele morreu por você, se você se voltar a Ele. Ele não morreu apenas pelo teu vizinho, por aquela pessoa maravilhosa que você conhece, mas se você vier a Ele, você saberá que foi por você também. Creia nisso. Creia que você não vai conseguir se libertar dos teus pecados. É Ele quem liberta. Entenda que você não precisa se tornar um santo antes de ser salvo. É Ele quem santifica e justifica. Venha a Ele como você está. Venha de uma maneira séria. Venha e se entregue. Venha e peça por vida. Há ainda uma dificuldade que eu preciso mencionar para passar por essa porta estreita. Como eu disse, é uma porta, que aponta ou conduz para a eternidade, para o céu, para realidades espirituais. Você não vê o que está do outro lado dessa porta. Ela conduz para a eternidade, coisas espirituais. E essa é a grande dificuldade de muitas pessoas, da maior parte de nós aqui. Nós somos pessoas tão materialistas. E eu não consigo crer e confiar a minha vida a coisas que eu não consigo ver e tocar. Coisas que estão fora da minha moldura material. Pessoas completamente voltadas para o aqui e para o agora. Eu não sei o que está além dessa porta, o céu, a eternidade, o que vem depois da conversão. Como será a minha vida? Como serão essas coisas? É muito difícil para mim, materialista, terreno que sou, ir, crer em coisas que eu não posso tocar. Ouvir, cheirar, consumir, pôr no meu bolso, crer em Jesus, dirigir a Ele a minha confissão de pecados, e o meu coração, fazer essas coisas parecem tão estranhas. O céu, a eternidade. Você está me dizendo que eu devo crer em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é real e buscar salvação. Eu não vejo essas coisas, eu não toco, eu não sinto, isso não paga minhas contas. Eu tenho dúvida, eu suspeito. Há uma dificuldade aí, não há? A dificuldade da incredulidade. A dificuldade de vir. Você está falando sobre algo que eu não entendo. O futuro, a eternidade, coisas espirituais. Mas, amigos, você não deseja gastar e consumir todo o restante de tua vida com coisas terrenas e passageiras e mundanas, tendo uma alma eterna dentro de você, tendo o potencial de conhecer a Deus e ser salvo e transformado somente o aqui, somente o agora, somente a segunda-feira e o barulho e o trabalho, somente aquilo que está diante dos teus olhos, às portas da eternidade. Um número contado de batidas cardíacas, uma medida exata de ar a ser respirado, então, eternidade. Então, na presença do teu Criador. Então, um dia de prestar contas. Você sabe, às vezes as pessoas perguntam, e elas dizem,
mas como eu vou saber que eu passei por essa porta? Como eu vou saber que eu fui salvo realmente, e que eu fui perdoado e transformado, e que Deus aceitou o meu arrependimento e perdoou meus pecados? Eu fui salvo e algumas pessoas perguntam isso. Isso é uma pergunta muito boa. Deixe-me dizer primeiro como você não irá saber. Quando você tiver passado por essa porta e for salvo, não te será dado um trovão, um relâmpago no céu anunciando. Um anjo não será enviado da parte de Deus para te dizer pessoalmente por nome que você foi salvo. Isso não irá acontecer. Você não receberá uma revelação audível de Deus. Uma mão sem um corpo escrevendo na parede o teu nome, não acontecerá. Um anjo trazendo o livro da vida com o teu nome escrito ali te apresentando, não será dessa maneira que você saberá que foi salvo. Isso não acontecerá porque esse não é o método de Deus. Segundo, porque essas coisas sensoriais para o ouvido, para a visão, etc., tendem a não satisfazer e não nos assegurar conforme o tempo passa, porque a memória vai falhando. E nós vamos esquecendo de certas coisas, impressões que tivemos. O que Deus faz é algo tão muito melhor, muito mais permanente. Se você foi convertido, se você passou por essas porta estreita, você será transformado como pessoa. Haverá uma grande, uma imensa transformação em tua vida, e você saberá disso, e você sentirá e verá que foi mudado, que foi transformado, e que Deus ouviu o teu clamor, e apagou a tua dívida, e enviou o seu Espírito para habitar em você, e transformou o teu caráter. Você passa a pensar diferente, você passa a sentir diferente, você passa a lutar contra o pecado que era teu amigo antes se torna teu inimigo, e há vitórias tantas. Você não mais gosta de coisas que você fazia ou vivia que te afastavam de Deus, e você agora tem uma consciência tão mais terna, tão mais sensível à aproximação do pecado para fugir dele e honrar o teu Senhor que te salvou. São mudanças muito grandes que acontecem dentro de você, e você sabe que foi Deus e Ele que fez isso, que você jamais poderia ter alcançado essa mudança. E você agora tem uma sede por Deus, e uma sede que é saciada na palavra e por um relacionamento tão real com o teu Criador, mais profundo discernimento sobre a vida, conhecimento sobre o propósito e significado da vida, sobre a palavra. As coisas se tornam tão diferentes, a vida se torna tão diferente. Você tem poder sobre si mesmo e autocontrole que você não tinha antes. Você ora a Deus agora e Ele te responde, e você sabe que Ele te respondeu. Você é uma pessoa tão muito melhor do que era antes, e as pessoas em volta logo notarão isso. Talvez elas gostem, talvez elas não gostem, mas elas notarão que você não é a mesma pessoa mais. Você sabe que não é mais a mesma pessoa que era. É tão magnífica essa experiência, é tão estranha, que às vezes os anos passam e você para e pensa, eu sou uma outra pessoa, um outro ser humano. Aquele indivíduo de 10 anos, de 5 anos atrás, parece que ele morreu, parece que aquela mulher não existe mais. Uma nova criatura, uma nova pessoa, uma mudança real. Uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais generosa, mais calma, mais autodomínio, mais paz na alma, uma pessoa mais humilde no coração. Você agora é uma pessoa tão diferente quando você passa por essa porta e você diz, Deus operou em minha vida e Ele me salvou. E Ele ouviu o meu clamor, e agora eu tenho crescido e melhorado mais e mais. Eu não me tornei uma pessoa imaculada, mas um princípio de força contra o pecado foi implantado, e de alegria e de certeza. Assim, meus queridos amigos, confiar no Salvador, se dobrar diante dEle, vir a Ele como você está, não é simplesmente uma questão de esperar bênçãos lá na eternidade, lá distante, tão distante que eu não posso ver. Não, você entrega a sua vida para Ele hoje, para o agora, e você é salvo aqui, e a salvação começa aqui. Uma nova paz, uma nova alegria, uma certeza de vida eterna, um novo caráter. Ele te salva e você recebe tantas evidências que você já passou por essa porta. É uma porta, não é? Essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Um dia ele disse: eu sou a porta. Vir a Deus, a porta que conduz ao Criador, é o Senhor Jesus Cristo. Deus é tão misericordioso que abriu uma porta para você passar. Essa porta é Jesus, diz o antigo hino, que te leva à presença de teu Salvador. Você precisa do Filho de Deus. Você precisa dessa porta. Sem Jesus você está do lado de fora. Sem Cristo Jesus você permanece alguém alienado de Deus, por melhor e mais bacana e mais inteligente que você seja. Você ainda não conhece a vida e a salvação. Assim, queridos, esforçai-vos, diz o Senhor Jesus Cristo. Creia nessa mensagem. Se arrependa ainda essa noite. Atravesse esse portal para a eternidade, como você está. Venha a Ele, venha e se entregue por inteiro. Venha e confesse a Ele tudo o que Ele já sabe sobre você. Ele está esperando apenas você trazer isso diante dEle. Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para receber. Antes que essa porta se feche, ainda hoje, essa noite, enquanto você pode passar por ela, em tua mente creia no Senhor, em teu coração deseje ser transformado, em tua vontade se levante e vá em direção a ela, e com grande vontade e determinação dirija a tua oração de arrependimento a Cristo, e creia nele, e vá ao Senhor, e seja salvo, e receba certeza de vida eterna. Eu não gostaria de terminar essa mensagem de uma maneira negativa, mas eu preciso ler essas palavras. Você não deseja ser essa pessoa descrita no versículo 24 a 25 em diante. Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido em tua presença, estive em tua casa de oração, tomei o teu evangelho em minhas mãos, vi tantas pessoas sendo salvas, ouvi do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Esforçai-vos essa noite, antes de teus olhos se fecharem e o mundo te engolir amanhã no trabalho, esses pensamentos e sentimentos ficarem para trás, e Satanás, o inimigo de tua alma, te levará a tantas preocupações. Essa noite, deixe essa bagagem, entre por essa porta pela fé, simplesmente confesse a Ele tão fácil, entregue tua vida e o teu coração, dirige a tua alma a Ele, e você entrará pelas portas eternas, e saberá que foi salvo, e Ele mostrará o seu perdão e o seu amor, e você sentirá e terá certeza de vida eterna. Venha hoje mesmo a Jesus Cristo.